Saudações a todos. Saudação. Meu nome é Lucival Bittencourt, sou o diretor fundador da Escola de Meditação, a Escola Templo Áureo Florescer. Hoje é dia 5 de fevereiro de 2023 e o nosso tema de hoje é a virtude da castidade e o defeito psicológico da luxúria. Um instante de atenção aos gráficos. Vamos observar. Hoje nós vamos estudar e compreender um pouco melhor a respeito da virtude da castidade e o defeito psicológico da luxúria. Quais são as suas características, quais são os seus resultados dentro de nós, quais são os seus efeitos e como cristalizar a virtude da castidade em nosso interior e o que ela realmente é. Vamos iniciar pela própria castidade. Castidade. A virtude da castidade consiste no amor e respeito pelo sexo oposto, vivendo a sexualidade superior dentro do matrimônio perfeito. A união sexual de esposo e esposa sem o derrame do sêmen. A castidade consiste nisso. A castidade será vivida dentro do matrimônio. Esposo e esposa se unem sexualmente sem derramar a energia sexual, sem expulsar o sêmen do corpo. E transmutam essas energias sexuais usando a respiração profunda. Isto chama-se castidade. Esta é a prática do respeito e amor ao sexo, a estas forças sexuais. A castidade, ela alimenta o amor ao matrimônio. Ela está ligada intimamente à união do homem com a mulher, do esposo e sua esposa, aonde o homem e a mulher unem suas energias sexuais para transmutar. Unem o seu coração, unem a sua alma, unem a sua vontade, unem o seu destino. A castidade, vivida desta forma, faz com que o casal permaneça unido a vida inteira, porque estão sendo unidos os destinos de ambos, do homem e da mulher. Esta é a castidade. Nós vamos comentar agora a respeito do defeito psicológico da luxúria. A luxúria. O defeito da luxúria consiste no ódio, desejo e desrespeito pelo sexo oposto, vivendo a sexualidade inferior, a infrassexualidade, alimentando fantasias e paixões sexuais que produzem a fornicação. A fornicação é a cópula sexual, a união sexual, derramando a energia seminal, expulsando o sêmen do corpo. Isto é fornicação. É o que alimenta a luxúria dentro do ser humano. Alimenta a violência e alimenta também o adultério, a traição. A luxúria alimenta o ódio ao matrimônio. Na luxúria, o homem e a mulher se unem e expulsam a energia seminal e se afastam da divindade, afastam o amor de sua vida e de seu coração. Caem no sofrimento, no ódio e no desejo. Isto é a luxúria. A luxúria é o desequilíbrio sexual. E aquele que pratica a luxúria, inevitavelmente, irá para o divórcio, para o afastamento do esposo e de sua esposa, porque está expulsando estas energias do seu corpo. Isto é a luxúria. Nós vamos estudar agora
algumas manifestações egóicas, alguns defeitos psicológicos relacionados com a luxúria, expressões, manifestações da luxúria, para que possamos compreender como esse defeito psicológico pode se manifestar nas pessoas. Temos aqui alguns exemplos de luxúria, serão apenas citados, cada um preste atenção para perceber e compreender esses defeitos. Defeito do adultério. Quer unir-se sexualmente a uma mulher ou homem, porém que já possui um companheiro. É desejar a esposa ou esposo de outra pessoa. Isto é o adultério. Defeito psicológico Dom Juan. Conquista por satisfação, mesmo sem interesse nem atração. Pessoas que se aproximam de outras do sexo oposto para conquistá-las, mas não têm interesse em amar. É apenas a satisfação de uma fantasia. Essa é uma característica marcante da infrassexualidade, da luxúria, são as fantasias relacionadas ao sexo. Fantasias sexuais. Ciúmes. Possessão sexual nasce da insegurança. Uma expressão da luxúria também são os ciúmes passionais, que muitas vezes, nós sabemos, levam inclusive à violência. Defeito psicológico galã. Sente-se atraente e gosta de conquistar com gestos, delicadezas, olhares, sorrisos e gentilezas. Também é uma expressão da luxúria, do desequilíbrio sexual. Defeito psicológico fantasia. Quando a fantasia erótica é frequente, muito instintivo e forte. É preciso compreender que as fantasias a respeito do sexo não são o próprio sexo. O sexo em si, ele é puro e verdadeiro. Ele é um ato de amor entre seu esposo e sua esposa. Qualquer fantasia relacionada ao sexo não é o próprio sexo. É uma deturpação e um afastamento daquilo que o sexo realmente é, em sua origem. Defeito psicológico esfregador. Sente prazer ao se esfregar em outras pessoas, em ônibus, metrô, trens, locais públicos. Defeito psicológico exibicionista. Mostra suas partes íntimas ou roupas íntimas, como decotes exagerados, saias muito curtas. Quando a pessoa exibe demasiadamente o seu corpo para atrair a atenção de outras pessoas, desnecessariamente, isto é um desrespeito ao corpo físico e é um desrespeito também ao sexo. Porque isto é feito pela pessoa para provocar na outra pessoa uma fantasia sexual. E isto é sim um desequilíbrio e um desrespeito. Defeito psicológico sádico. Sente prazer golpeando o parceiro. Aí, neste momento, existe violência no sexo. O sexo, na infrassexualidade, ele é violento, envolve dor, envolve sofrimento. Por isso é chamado de infrassexualidade. Defeito do sadismo. Masoquista. Sente prazer sexual apanhando. Ligado ao eu da ira. Procura por parceiros com tendências sádicas. O masoquismo é o oposto. A pessoa que gosta de receber violência no sexo. Percebam como tudo isso é extremamente grave. Como é importante estudar e perceber a gravidade e o prejuízo desses defeitos psicológicos, destas perversões do sexo, aonde neste caso existe violência e desejo pela violência, desrespeito pelo corpo, desrespeito pelo matrimônio. Defeito psicológico cantador. Sente prazer em fazer galanteios a todas as pessoas, o famoso eu da cantada. A
aquela pessoa que gosta de mexer com as outras pessoas do sexo oposto, chamar a atenção destas outras pessoas com cantadas, com elogios deselegantes. Um homem desrespeitando uma mulher ao passar na rua, ou mesmo uma mulher desrespeitando também um homem. Da mesma forma, o desrespeito ao sexo. Ninfolepera, atração por jovens de pouca idade. O grau mais acentuado é a pedofilia. Narcisista, sente atração sexual pelo próprio corpo. Aquela pessoa que tem um fascínio demasiado com o seu próprio corpo físico. Acaba por não se interessar nem pelo sexo oposto. Acaba por se interessar apenas pelo seu próprio corpo. Isso é um defeito psicológico. É uma perversão da consciência. Fornicário, sente prazer no derrame de energia, no orgasmo e na ejaculação do sangue. Então estes são alguns exemplos das manifestações da luxúria. Existem muitos outros detalhes e muitos outros exemplos, mas estes estão aqui apenas para esclarecer um pouco a respeito deste defeito psicológico. Nós vamos estudar agora a diferença entre dois termos que as pessoas costumam confundir muito, que são a libido sexual e o desejo sexual, que normalmente são confundidos. Um instante de atenção aos gráficos primeiro, antes da explanação. A libido sexual promove em nosso interior a atração sexual pela pessoa amada. Atração esta que é guiada pelo coração. Encontra seu destino no coito sexual, na união sexual, sem o derrame do sêmen. E encontra paz no matrimônio perfeito. Aqui nós temos o exemplo. A imagem, vamos aproximar o gráfico, do que é a libido sexual. Esse conjunto de forças produzidas em nosso organismo, de hormônios produzidos em nossas glândulas sexuais. A libido, ela é sagrada. Ela guia o coração do homem ao coração da mulher. Ao guiar o coração, também vai guiar a vida, o destino, o corpo, para poder se unir sexualmente, para poder amar, para que o esposo possa amar sua esposa no coito sexual, para que ele possa encontrar a paz no sexo, a paz no matrimônio. Estas forças da libido sexual guiam o amor do homem ao seu destino, à sua esposa, porque todo homem tem a sua esposa e toda mulher tem o seu esposo. Cada criatura tem a sua alma gêmea, o seu próprio destino, todas as pessoas. O desejo sexual já é bastante distinto. O desejo sexual promove em nosso interior fantasias sexuais, por diversas pessoas diferentes. Atração esta que é guiada por obsessões mentais. Entenda-se que a luxúria está na mente, na obsessão pela mente. A obsessão mental, a fantasia, o vício. E desta forma, a pessoa se vê enredada e envolvida na atração por diversas pessoas do sexo oposto. E é claro que isto é um desequilíbrio. Encontra o seu destino no adultério e na fornicação, o derrame do sêmen. E encontra a solidão e a ausência do matrimônio perfeito. A pessoa que vive com a sua atenção em fantasias sexuais e a atração por diversas pessoas do sexo oposto, este sem dúvida é um pobre infeliz. E este sem dúvida não poderá conhecer o matrimônio até que se liberte dessas obsessões. Uma pessoa destas nunca encontrará felicidade na sua vida e nunca encontrará o amor, enquanto não abandone as suas obsessões e as suas fantasias sexuais. A sua vida será vazia,
e será triste. Uma pessoa destas não encontrará paz em sua existência. Prosseguimos. Nós vamos estudar agora as virtudes que se associam com a castidade, os valores superiores que estão ligados a esta virtude da castidade. Vamos observar mais uma vez os gráficos relacionados a todas as virtudes que estão ligadas à castidade. Ligadas à castidade estão a proteção, a libido, o conforto, o amor, a união, o companheirismo, a alegria, a sinceridade, a humildade, a confiança, a tranquilidade, a liberdade, o movimento, a segurança, o carinho, a força, a energia, o vigor, a saúde, a lucidez e a espiritualidade. Alguns exemplos aqui, as imagens relacionadas com a união, com o matrimônio em sua beleza, a ligação de esposo e esposa, pela arte, pelo amor, pela música, pela dança, a inspiração e a paz vivenciada dentro da virtude da castidade, do amor, da alegria, da dança, da música. Possamos nós refletir a respeito destes valores, desta força, o poder que existe em amar e viver a existência com o seu companheiro, com sua companheira. Que possamos amadurecer em nosso coração a beleza da castidade. Nós vamos estudar agora os elementos de infraconsciência, os defeitos que se associam com a luxúria. Quais são os defeitos psicológicos que estão ligados com a luxúria? A que está ligada a luxúria? Um instante de atenção aos gráficos, por favor, as cenas que estão sendo mostradas, cenas estas ligadas ao defeito da luxúria. A luxúria traz consigo violência, desejo, fantasia, medo, adultério, solidão, tristeza, dor, falsidade. Uma das características marcantes da luxúria é falsear o sexo, é a própria mentira. Aquele que pratica a fornicação, aquele que pratica a luxúria, torna-se inevitavelmente um mentiroso, porque está falseando a força sexual. Mentira, vaidade, orgulho, ciúmes, posse, gula, exibicionismo, sadismo, masoquismo, manipulação, repressão. Casais que praticam a infrassexualidade e alimentam a luxúria vão oprimir um ao outro, vão se reprimir, vão ter sentimentos de ciúme e de posse, e as brigas e discussões serão cada vez mais frequentes, e assim também com eles o ressentimento por estas discussões, até concluir, infelizmente, em um divórcio. Angústia, opressão e insegurança. Aqui nós temos algumas imagens relacionadas com a vivência daquelas pessoas que abusam do sexo. Peço a todos que estão ouvindo a conferência, através da internet ou aqui, neste local, que reflitam, que coloquem a sua atenção, que façam um esforço para compreender o que significa isto. Orgulho, egoísmo, falta de amor. Falta de confiança, ciúmes, posse.
desconhecimento das próprias energias sexuais, desconhecimento da relação de amor, que vai concluir com o divórcio, com o abandono. Desta forma. Então, nós temos aqui alguns exemplos do defeito psicológico da luxúria. Vamos estudar agora quais são os resultados em desenvolver a castidade ou em desenvolver a luxúria dentro de nós. O que resulta, o que nós vamos colher ao desenvolver a castidade ou desenvolver a luxúria? Qual o resultado em desenvolver a castidade? Atenção ao gráfico, por favor. Esposo e esposa. O caduceu de Mercúrio. Este é Eros e esta é Psique. Este é o amor e esta é a alma. Ao desenvolver castidade, desenvolvemos em nosso interior equilíbrio sexual. Aquela pessoa que não expulsa o sêmen do corpo e transmuta através da castidade alquímica, através do tantrismo branco, ela ganha equilíbrio sexual. Equilíbrio nas forças sexuais. As forças do homem e da mulher se unem, trazendo equilíbrio sexual para o homem e equilíbrio sexual também para a sua esposa, para a mulher. Justamente pelo fato de unirem-se sexualmente sem derramar o sêmen e transmutar suas energias sexuais. Esposo e esposa descobrem em seu interior a paz da energia sexual, na ausência do desejo e na ausência do sofrimento. No tantrismo branco, na alquimia sexual, não existem fantasias, não existem desejos, apenas o impulso sexual, a união, a transmutação e o amor, puro e simples, como viver no paraíso, como a representação bíblica do Éden, que é um estado de consciência, que é um estado emocional, o estado do amor, que é vivido dentro da alquimia sexual, a paz destas energias. O fruto da castidade é o matrimônio perfeito. Aquela pessoa que pratica a castidade irá colher uma existência longa, feliz e sadia ao lado do seu companheiro ou sua companheira, ambos juntos, por toda a existência, vivendo em paz. Nós vamos observar agora o resultado ao desenvolver o defeito psicológico da luxúria. O que colhe uma pessoa quando desenvolve a luxúria? Ao desenvolver luxúria, desenvolvemos em nosso interior desequilíbrio sexual, ansiedade, medo e desejo. Ao alimentar fantasias sexuais luxuriosas, a pessoa afasta-se completamente do conhecimento da autêntica sexualidade. A pessoa cria fantasias, ela passa a não poder conhecer o que é o sexo, porque ela conhece uma fantasia ligada a ele. E a fantasia, é claro, é uma mentira. Se conhece a mentira, não pode conhecer a verdade. A verdade a respeito do sexo fica oculta para aquela pessoa. E também o amor relacionado a ele. Trazendo para seu interior profunda tristeza, porque a ausência do sexo traz ao ser humano, a qualquer ser humano, tristeza. Porque o sexo é uma força dentro de nós que busca sempre um caminho para encontrar o amor. Ele não pode e não deve ser rechaçado de forma alguma, porque ele é um anelo para o nosso ser, uma busca para o nosso ser, nossa divindade. A força sexual nos guia ao nosso Deus interior. Ao desenvolver a luxúria, a pessoa terá profunda tristeza, insegurança, angústia e sofrimento. O fruto da luxúria é a
solidão. O homem que busca na luxúria se envolver com diversas mulheres, por exemplo, ele tem sexualmente diversas mulheres, mas não possui o coração de nenhuma delas. Ele tem muitas mulheres e não tem nenhuma. Nenhuma. Deita-se com muitas mulheres, porém nenhuma delas pertence a ele. E ele não pertence a nenhuma delas. E estará sempre sozinho. Sempre. Acompanhado apenas de sua dor e de seu sofrimento. Vamos estudar agora algumas disciplinas, algumas formas que nós podemos utilizar para perceber esse defeito psicológico em nós. Porque esse defeito psicológico existe em todas as pessoas. Apenas algumas pessoas conseguem percebê-lo melhor e outras simplesmente não conseguem perceber. Nós vamos estudar essas disciplinas neste momento. Disciplinas que podem ser criadas para identificar, para perceber o defeito psicológico da luxúria em nós, em nossa máquina humana, em nossos sentidos. Perceber qual é o grau de fascínio com o nosso próprio corpo físico. O quanto nós nos fascinamos com a forma do nosso corpo, com o tipo do nosso corpo, com a saúde, com a aparência do nosso corpo. Perceber como se comportam os nossos olhares na presença de pessoas do sexo oposto. Como é que nós olhamos para uma outra pessoa do sexo oposto? A pessoa tem um corpo atraente, como é que nós olhamos para ela? Olhamos com cobiça, com desejo? Não é a forma como nós olhamos. Perceber como tratamos pessoas do sexo oposto que possuem a aparência atraente. De repente, uma pessoa pode querer tratar alguém melhor porque a pessoa é mais bonita, porque tem um corpo mais bonito, porque lhe interessa. É perceber esta malícia, é perceber este erro. Porque as pessoas, é claro, devem ser tratadas todas de forma igual, com a mesma devida atenção e com o mesmo devido respeito ao olhar, ao falar, ao perceber. Tudo isto é uma disciplina para que a própria pessoa desenvolva uma virtude dentro de si. Perceber como reagem os nossos órgãos sexuais quando a pessoa do sexo oposto elogia o nosso corpo físico. Perceber a nossa linguagem e o tom da voz quando estamos em grupos de pessoas do sexo oposto. Pessoas degeneradas que desrespeitam o sexo têm algo em comum, que é o mau uso do verbo, porque o verbo está intimamente relacionado com os nossos órgãos sexuais. Pessoas que se masturbam, pessoas que veem pornografia, que praticam infrassexualidade, normalmente terão um vocabulário bastante vulgar e baixo. E este vocabulário falseia, prejudica e danifica a saúde de seus órgãos sexuais. E cedo ou tarde, estas pessoas irão colher a impotência sexual. Não poderão mais praticar o sexo porque abusaram deste mesmo sexo, abusaram destas forças e abusaram da linguagem. Perceber a forma como cumprimentamos fisicamente a pessoas do sexo oposto. Nós tocamos a outra pessoa. Se quando nós tocamos o outro, nós estamos conscientes do toque, do que ele significa na relação com os outros. Perceber os tipos de pensamentos que desenvolvemos em relação a pessoas do sexo oposto. Se existem paixões, se existem fantasias, se existem desejos. Se nós cobiçamos outras pessoas, cobiçamos o corpo, cobiçamos a aparência da pessoa do sexo oposto. O amor jamais será a cobiça. O amor é o amor em si mesmo. É uma ligação pura, simples e profunda entre uma criatura e outra criatura. Um homem e uma mulher.
Atenção à imagem gráfica, primeiro. Nós vamos estudar agora a técnica. Esta é uma técnica ensinada em nossa escola de meditação. Uma técnica para observar e eliminar defeitos psicológicos em nosso interior. Esta técnica chama-se autoobservação e morte psicológica. A técnica consiste em desenvolver o sentido da autoobservação, em que obrigatoriamente iremos nos dividir em observador e observado. O observador será a nossa consciência, onde dirigimos a atenção em perceber o nosso próprio comportamento. Então, a consciência livre, ela se dirige a nós estamos nos observando, nos percebendo. Vamos perceber o nosso comportamento. Isso é uma técnica que deve ser utilizada por todas as pessoas que queiram conhecer a si mesmo. Comportamento mental, comportamento emocional e físico, diante das mais diversas situações. Todas as situações da existência, elas são ricas nesse aspecto, para nós percebermos em nós reações de egoísmo. Quais reações? Ira, inveja, medo, luxúria, depressão, raiva, preguiça, má vontade, indisciplina, desrespeito. Uma série de elementos de infraconsciência que estão em nós e que afloram em muitas situações. E quando nós percebemos, temos a oportunidade de eliminá-los. O observado será o defeito psicológico. Nesse exemplo, vamos citar a luxúria. Vamos criar uma situação. Então, utilizem a sua imaginação. Você está em uma festa e uma pessoa do sexo oposto aproxima-se e começa a realizar elogios à sua aparência de forma insinuante. Porém, você já possui um compromisso com uma outra pessoa. Você já tem um compromisso. Esta conversa começa a provocar reações em seu interior. Você está ali na festa, você tem um compromisso com uma pessoa. Se é um homem, tem um compromisso com sua mulher, se é uma mulher, com seu esposo, e uma outra pessoa vem a lhe realizar elogios, insinuações. Ela vem se oferecer, traduzindo em palavras simples. Quais são as reações dentro de nós? Perceber essas reações. E ao perceber essas reações, neste momento, nós necessitamos da recordação íntima. A recordação íntima é lembrar. Lembrar é recordar de nosso Deus interior. Respirar e sentir a presença de nosso Deus interior. Toda vez que nós respiramos profundamente, nós trazemos essa recordação para dentro de nós, essa presença do nosso ser. Nesse precioso instante, esse instante precisa ser produzido em nós. Se nós queremos nos observar, precisamos aprender a produzir a recordação íntima. Respirar. Trazer essa recordação. Nesse precioso instante, lembramos que temos em nosso interior Deus Mãe. Deus Mãe. Shakti Kundalini, Eva, Helena, Tonantzin, Maria, Yansan, a divindade feminina, o amor, Deus Mãe, que carregamos dentro do nosso coração. Então pedimos, com o verbo silencioso, Mãe Divina, elimine este defeito. Por que nós pedimos? Pedimos porque nós percebemos que está dentro de nós agindo um defeito. Naquele momento nós estamos sentindo luxúria por aquela pessoa, mas nós temos um compromisso com a outra, um compromisso de amor do nosso coração, da nossa vida. E aquele defeito está querendo nos forçar a uma traição, a um possível adultério, a um envolvimento com uma outra pessoa. E nós não queremos isso. Em nosso coração nós não queremos. Mas o defeito que está em nossa máquina, ele quer. Então nós devemos retirá-lo de nós, eliminar. É desta forma que nós eliminamos. Mãe Divina, elimine este defeito. Mãe Divina,
desintegre este defeito. E desta forma, gradualmente, esse defeito, essa ilusão perderá importância e surgirá dentro de nós e crescerá a virtude da fidelidade, da lealdade, da castidade, mas somente se nós realizarmos este grande esforço em nos perceber e nos conhecer. Uma pessoa não pode se transformar, ela não pode mudar se ela não se esforçar. Este esforço necessita ser realizado. Aquelas pessoas no mundo que acreditam que com o tempo simplesmente elas vão melhorar e vão mudar, sinto muito, mas estas pessoas estão vivendo uma ilusão. Elas estão erradas. Nenhuma criatura pode se transformar se não lutar por isto, se não se esforçar para se conhecer. Se não aprender a trabalhar com esta, a Mãe Divina interior, não há como transformar-se profundamente e eliminar esses defeitos. Nós vamos falar agora a respeito do sacrifício pela humanidade. O sacrifício pela humanidade é a entrega consciente dos conhecimentos espirituais e das medicinas xamânicas à humanidade, desenvolvendo profundo amor por todos os irmãos. Aquele que não aprende a amar seus irmãos jamais pode se desenvolver espiritualmente. O desenvolvimento espiritual ele requer que nós aprendamos a amar e a trabalhar pelos nossos irmãos. Lutar para que os demais possam amadurecer, possam crescer espiritualmente também. O amor é o requisito primordial para o ascenso espiritual. Nossa escola de meditação, esta escola, Áureo Florescer, entrega gratuitamente as medicinas xamânicas e os ensinamentos da yoga e meditação a todos aqueles que compareçam às nossas práticas. Nós, da Escola Templo Áureo Florescer, trabalhamos com a medicina xamânica da Sagrada Ayahuasca, medicina ancestral, utilizada há milhares de anos, medicina esta protegida por lei. É a medicina utilizada para nos auxiliar no processo do relaxamento e da concentração. Medicina esta que nos traz o impulso das energias sexuais, que nos traz o equilíbrio destas energias sexuais, para que nós possamos conhecer estas forças dentro de nós e para que nós possamos buscar o matrimônio perfeito. Toda pessoa que queira utilizar esta medicina, que venha à nossa escola, nos procure e será auxiliada com estas medicinas. Estas medicinas já auxiliaram pessoas no mundo inteiro a sair de diversos vícios, em especial a sair da infrassexualidade, buscar o caminho do amor e o caminho do matrimônio perfeito. Esta medicina é entregue por esta escola gratuitamente e com amor, e sempre será desta forma. Muito bem. Nós vamos estudar agora a relação entre a sexualidade superior, que está sendo demonstrada nesse gráfico, esse maravilhoso gráfico que mostra o coito do esposo e de sua esposa, o ato sexual, o ato do amor. A sexualidade superior é a união sexual de esposo e esposa sem o derrame do sêmen, sem jamais expulsar o sêmen do corpo, onde o casal transmuta as suas energias sexuais através da respiração profunda. A respiração profunda durante o coito guia essas forças sexuais dentro do homem e dentro da mulher. As forças sexuais masculinas, elas são um polo positivo,
da criação. As forças femininas são um polo negativo. Ao unir esses dois polos, surge o fogo do amor, o fogo do Espírito Santo. O Espírito Santo, o Senhor Shiva, Eros, o amor, ele é o fruto destas forças. É ele que sustenta toda a criação, todas essas energias, e sustenta dentro do homem e dentro de uma mulher o amor. Eros sustenta o amor do casal. E todas estas energias. Esta prática da yoga sexual, ela é chamada também de nascimento alquímico. O aproveitamento e a transmutação dessas forças, aqui se transmuta a força da libido sexual. A libido pura é transmutada no ato sexual. Ela traz regeneração física, regeneração emocional, psicológica e espiritual, porque a energia sexual nos criou e ela é a única capaz de regenerar o nosso corpo, as nossas emoções, a nossa vida. Ao transmutar essas energias sexuais, sem jamais derramar o sêmen, nós percebemos o equilíbrio sexual. O equilíbrio dessas forças masculina e feminina, do homem e de sua esposa e de seu homem. Desta forma, o equilíbrio sexual se faz. Aonde o desejo sexual passa a não existir, e no lugar dele a forte e bela libido sexual. Porque não há mais desejos, aqui não há fantasias, é o sexo puro, limpo, simples e maravilhoso, sem fantasias e desejos. Ao conhecer o sexo desta forma, conhecemos a beleza e o perfume do matrimônio perfeito e a continuidade desta união, também em direção à divindade. Deixamos para trás fantasias e falsidades em relação à sexualidade. Nós estamos agora concluindo a nossa conferência. Mas antes disso, algumas orientações, prestem atenção por favor, relacionadas à prática do tantrismo branco, a alquimia sexual, para aquelas pessoas que têm uma disposição em realizar esta prática, união sexual sem o derrame do sêmen. Algumas orientações. Ela deve ser realizada apenas uma vez ao dia, porque a energia sexual necessita renovar-se e entrar em equilíbrio. Aquele que queira praticar o tantrismo branco, a alquimia sexual, uma vez ao dia. Deve-se respeitar a pausa sexual durante o período do menstruo, o período menstrual. Conta-se 7 dias de pausa a partir do primeiro dia do ciclo menstrual, respeitando-se o organismo feminino. A mulher, ela entra no período menstrual, pausa sexual de 7 dias, para o ciclo menstrual e a recuperação da mulher, depois se volta a transmutar. Deve-se respeitar a pausa sexual durante o período da gravidez e amamentação, porque as energias sexuais estão sendo utilizadas para gestar e fazer crescer a criança em seu ventre. Então não se pode transmutar, porque a energia vai para a criança. E agora sim nós vamos para a prática de conclusão de nossa conferência. Uma prática para desenvolver em nós a castidade. Se uma pessoa pretende desenvolver em si essa virtude da castidade e adentrar ao mundo da sexualidade superior, ela precisa primeiro conhecer as suas energias sexuais, senti-las, praticar dentro de si. A prática de hoje tem como objetivo desenvolver em nós a castidade. Esta prática deve ser feita toda a noite, antes de repousar o corpo físico. Deitados em decúbito dorsal é com a barriga para cima. Esta é uma forma para poder repousar o corpo físico com saúde. Barriga voltada para cima, decúbito dorsal. Respiramos profundamente, imaginando nossa energia sexual subindo pela nossa coluna, deitamos e respiramos, imaginamos essa energia subindo pela coluna, indo até o cérebro, preenchendo o nosso cérebro, e depois descendo suavemente ao nosso coração. Essa respiração profunda
que sublima essas energias, é a mesma respiração que é feita durante o ato sexual. Então, desta forma, nós estamos ensaiando, estamos conhecendo as nossas energias, para que aí mais tarde possamos praticar a sexualidade superior, um matrimônio perfeito. Agradeço a todos, com minha alma e com todo o meu coração, a atenção e a paciência, a concentração de todos que assistiram a esta conferência presencialmente ou pela internet. E que todo o aplauso seja para o nosso Deus interior, jamais para a personalidade.